Olá, estamos aqui para a nossa 21ª aula do curso de Física e Estatística. Hoje eu vou discutir aqui com vocês, pessoal, os rudimentos, os princípios básicos do cálculo estocástico de Ito. Tá? Que diabos é isso? Certo? O lance fundamental, pessoal, é o seguinte: nós gostamos, como usuários de matemática, até mesmo os matemáticos gostam de ter boas regras operacionais, certo? Nós sempre temos que alternar nossa compreensão de qualquer tema de um nível, oscilando de um nível conceitual para um nível operacional pragmático, certo? Então, podemos ter teorias bem complicadas, mas às vezes dominar as equações e as técnicas para aplicar essas teorias exige uma compreensão muito mais mecânica e menos profunda do que o domínio dos conceitos. Claro que a ideia é a gente ir alternando, né? Operacionalidade e profundidade conceitual. Porque essas coisas, né, esses dois aspectos vão se intercalando e se mutuamente reforçando. Muitas vezes tem gente que vai mais para um lado do que para o outro, quase sempre mais para o lado operacional. Tá? Então, o lance é o seguinte: quando a gente trabalha com probabilidade, é uma série de sutilezas, processos estocásticos no tempo são ainda mais sutis, tempo contínuo é ainda mais sutil, e o fato é, nós precisamos escrever coisas que parecem ser diferenciais, porque tem diferencial no tempo e tem pequenos incrementos de variáveis estocásticas, né, dentro do nosso processo estocástico, e pequenas variações de variáveis aleatórias não se comportam como pequenas variações no argumento de uma função. Vocês vão ver que a gente vai ter que desenvolver um tipo de série de Taylor modificada para nós descrevermos o que acontece quando temos duas variáveis aleatórias relacionadas por uma função e a gente mexe um pouquinho na função argumento e como que isso vai afetar a variação da variável imagem, tá? A série de Taylor não funciona, porque são variáveis aleatórias agora, e não mais parâmetros ou variáveis escalares simples. E isso é relevante na manipulação de diversos problemas em física, quando nós trazemos essas técnicas de estocasticidade em espaço de estados contínuo e tempo contínuo. Então, pelo menos um pouquinho desse mundo a gente tem que tentar vislumbrar. Na verdade, quando eu falo em rudimentos, isso aqui vai ser bem superficial e pouco teórico, porque, na verdade, há páginas e páginas e páginas dos elementos básicos de uma integração estocástica. Existe toda uma teoria de integração estocástica para a gente lidar formalmente com esse problema. E nós não vamos ter tempo de fazer isso aqui. Então, nós estaremos ainda num estágio intermediário que parece muito pesado para físicos, mas que seria insuficiente e levíssimo para matemáticos, porque a gente não vai estar colocando condições de validade dos resultados, nada disso. É só para mostrar aí a ponta do iceberg para quem se motivar, tá bom? Eu indico referências aqui para quem quiser se aprofundar nisso. Então, vamos lá. Estamos oficialmente dentro do tópico de processos de difusão ainda, mas esse nosso objetivo específico na aula de hoje é vermos os fundamentos do cálculo de Ito, tá? Importantíssimo cientista japonês por ter desenvolvido essa técnica. Tá? Vamos lá. Então, perdoem-me aqui um pouco, mas dentro do cálculo de Ito eu quis marcar aqui uma motivação e eu tinha só visto isso a posteriori. Então, vamos lá. Ó, eu retomo aqui elementos, pessoal, do que nós vimos na aula 17, tá? Lá, nós discutimos o que nós chamamos de processo de Wiener, tá? Processo de Wiener, pessoal, é um termo usado tanto por físicos quanto por matemáticos, embora os matemáticos prefiram falar em movimento browniano. Pessoal, movimento browniano para matemáticos normalmente não é a mesma coisa que movimento browniano para físicos, tá bom? Então, para matemáticos, o que nós vimos lá na aula 17, e vamos rever aqui agora como processo de Wiener, é o movimento browniano. Os físicos dificilmente chamam isso de movimento browniano, tá bom? Mas vamos lá. Então, discutimos o processo de Wiener como uma construção axiomática. Uma construção axiomática feita da seguinte forma, certo? Era um processo estocástico, né? Uma coleção de variáveis num espaço indicial, que no caso é tempo contínuo, e quando nós tínhamos uma evolução temporal de um tempo pequeno, S, para um tempo maior, T, certo?
o quanto que os nossos caminhos estocásticos se divergeriam, seria uma variável gaussiana, uma variável normal de média nula e de variância proporcional àquele intervalo temporal. Bom? Dada uma sequência não decrescente de instantes, as, digamos assim, variações nos nossos caminhos estocásticos em intervalos de tempo disjuntos são independentes. Notem, eu escrevi covariância nula, pessoal, mas quando temos gaussianas, covariância nula equivale à independência para gaussianas, tá bom? Então, muitos textos nem falam de covariância, falam de independência, efetivamente. Estatística para as variações do seu processo em intervalos de tempo disjuntos. Notem que aqui, ó, T4 e T3, esse intervalo de T3 até T4, envolve instantes temporais que nada tem a ver com aqueles de T1 a T2. E um outro conceito, que os probabilistas chamam de convergência quase certa, podemos tratar no nosso nível aqui de físicos, que o processo começa em zero. É simplesmente o zero da nossa posição. Bom? Essa construção foi uma construção axiomática, que lá na aula 17 eu motivei para vocês, mediante o estudo dessa recorrência aqui. Aqui eu peguei só um resultado pinçado lá daquela aula 17, lá a recorrência era cada passo temporal. Aqui eu permito um horizonte temporal de vários passos, de K menos J passos. Mas o fundamental é que era uma recorrência estocástica, em que já aparecia por construção a raiz de ΔT, em que eu tanto insisto nas discussões com vocês, passos gaussianos. Quando você propaga vários passos, você vai ter a soma de vários passos gaussianos, onde aqui realmente são gaussianas padrão, né? Média 0, variância 1, e descorrelacionadas ou independentes em diferentes tempos, né? Lá naquela ocasião, ainda lá na aula 17, nós representamos simbolicamente esse comportamento com essa relação de diferenciais, em que a gente dizia que esse passo estocástico era a raiz de um ΔT infinitesimal vezes a variável gaussiana. Pessoal, isso aqui é só uma representação simbólica para isso aqui quando a gente dá um único passo, tá? Seria de J para J mais 1. É a mesma coisa, é só para dizer que a gente está pensando num processo limite a partir dessas recorrências aqui. O fantástico é que se aqui não fosse raiz de ΔT, essas coisas não seriam bem comportadas. O fato é que nós observamos que essas variáveis aqui são gaussianas por serem soma de gaussianas. Só que essa soma, no limite de um contínuo, só converge quando nós temos raiz de ΔT aqui. Fundamentalmente por quê? Porque um escalar vezes uma variável aleatória afeta a variância daquela variável aleatória pelo fator ao quadrado. É da natureza de como uma variável aleatória tem a sua variância afetada pela multiplicação por uma constante. É da natureza das variáveis aleatórias, não tem jeito. Se você quer ver um efeito linear no tempo, na variância, você tem que multiplicar por um fator que tem raiz daquele passo temporal. Não há alternativa. Tá? Isso é típico de qualquer variável aleatória. Tá? Então, simbolicamente, nós representamos aqueles incrementos desse jeito aqui, certo? Vimos que tínhamos que ter gaussianas. Então, na verdade, foi isso que nos autorizou a fazermos essa construção axiomática aqui do processo de Wiener. Tá? Então, estou essencialmente só repetindo o que eu falei na aula 17. A questão é que aqui eu vou começar a usar um termo de diferencial estocástica para esse nosso DW. Então, notem, essa diferencial estocástica, na verdade, ela é uma variável gaussiana de média nula e variância dt. Claro, né? A média era nula aqui, a variância é afetada pelo quadrado desse fator multiplicativo. Então, essa afirmação aqui é trivial, se nós tínhamos aceitado aquilo ali antes. Bom? Agora, o que é um pouquinho diferente é, nossa, mas uma variável aleatória de variância infinitesimal? Pessoal, num processo limite, seria um pequeno ΔT. É que quando eu for fazer o limite, eu já vou querer dizer que eu vou querer somar vários desses incrementos estocásticos.
tá? Então, simbolicamente, nós vamos escrever uma expressão como essa aqui, integral, até um certo horizonte temporal de vários incrementos estocásticos. Na verdade, a gente estaria somando vários passos como esses aqui. E, no final, fazendo um processo limite. Está em dúvida em qualquer construção de contínuo? Faz o processo discreto associado e considera, com todo o cuidado possível, o limite. Bom, então nós podemos somar vários incrementos sucessivos como esses. Como esses. E isso aqui é fácil. Aquela série ali em cima, ela é telescópica, não é, pessoal? Ó, se a gente fizesse isso aqui, escrevesse uma equação como essa, passo a passo, e colocasse uma embaixo da outra, e fôssemos somando todas as equações e cancelando termos, nós veríamos um cancelamento de vários termos intermediários, de modo que o estado do nosso processo após muito tempo, essencialmente seria a raiz de ΔT, soma de gaussianas. Só que seria uma soma de gaussianas com variâncias infinitesimais. Sabe o que brota? Brota integral do dt, do raiz de dt, vai ser uma integral de dt, e vai dar uma proporcionalidade no tempo. O resultado dessa integral aqui, dw, é o processo estocástico W de t. Pessoal, vocês vão dizer, trivial, professor, como assim? dw 0 a t? Não, é isso aqui. Pessoal, isso aqui são variáveis aleatórias. Isso é uma variável aleatória. Isso também é uma variável aleatória. Isso aqui não é integral de Riemann. Então, cuidado, porque parece que a gente está falando da mesma coisa e não é, tá? Somando esses vários camaradas aqui, nós vamos ter uma variável que segue o axioma da página anterior. Em termos de consulta à literatura, algo que eu já mencionei aí, agora eu vou destacar, é fundamental dizer que isso é o movimento browniano para matemáticos. Tá? Eles não ligam se tem uma partícula de pólen que o botânico viu no microscópio. O que eles querem ter é um modelo matemático mínimo para estocasticidade em tempo contínuo com espaço de estados contínuo. Então, esse é o elemento fundamental. Ele e a sua diferencial estocástica. Bom, isso é movimento browniano para matemáticos. A questão é, essa integral foi fácil. E se eu tivesse outras variáveis aleatórias multiplicando esse dw aleatório? Será que a gente teria propriedades que parecem aquelas do cálculo usual? Não. Há uma série de considerações, uma elaborada teoria de integração estocástica. Aqui eu peguei alguns textos para sugerir para vocês, tá bom? Um texto novo e não muito tradicional, porque o Lawrence Evans é um grande autor na área de equações diferenciais parciais de matemática pura. É que tem muita relação, pessoal, desses processos de difusão com equações diferenciais parciais. Mas eu gostei desse livro aqui, quando ele se meteu a falar de modelagem estocástica, eu achei que ficou bem bonzinho, mas é matemática, tá? Teoremas, condições. É uma referência nova e não muito tradicional. Fiz questão de colocar aqui, porque vocês não vão encontrar livros fazendo menção a esse outro texto aqui, se vocês forem na literatura de probabilistas de matemáticos. Mas é uma referência boa. Um livro bem clássico, que é a referência que todo mundo passa nesse assunto, é o livro do Bernd Oxendel, um livro bem tradicional, chegou à 6ª edição. Pessoal que trabalha com análises de finanças sempre recomenda esse livro. Duvido que a maioria leia e que quem leia entenda, mas é a referência básica, certo? Esqueci de fechar as aspas aqui, perdão. Um livro muito novo e muito desconhecido, mas do qual eu tenho gostado muito, é esse livro aqui, do Uwe Hasler, certo? Muito aplicado, ele tem um viés de economia, mas ele é bem completinho, eu gosto bastante da discussão dele, bem objetivo. E aí vou saindo do rigor para ser um livro bem informal, bem aplicado, seria, acho que, ideal para a maioria de vocês que queiram aprender um pouquinho mais e ainda num nível físico, esse livro do Tuckwell, de aplicações de probabilidade, aqui ele encerra uma discussão de equações diferenciais estocásticas bem digerível, tá bom? Bem elementar. Esse aqui é o cara mais fácil desses textos aqui, tá? Aí depois eu iria para o Hasler em termos de complexidade, e os mais complexos são o Oxendel
de Evans. Tá bom? Agora eu não tenho como contemplar essa teoria com vocês, nós vamos ser heurísticos e operacionais. Tá? Nós escreveremos relações diferenciais como essas aqui. Olha só, pessoal. O movimento browniano dos matemáticos, o processo de Wiener, é um elemento gerador de incerteza de um processo de difusão x de t, que pode ter uma componente determinística e uma componente estocástica. Mas pode ser que parte da componente estocástica interfira ou interaja, para ser mais preciso, com o próprio processo estocástico que a gente está descrevendo. Então, olha só, o movimento browniano é essencial porque ele é o tijolinho básico de construção desses processos aqui mais gerais. Pessoal, essas relações diferenciais, todas elas são simbólicas. A ideia é representar que nós teremos um processo estocástico com um ponto inicial de partida, dado por uma tendência determinística, que a gente integra aqui no tempo, e mais flutuações. Vocês olham isso aqui, uau, mas que diabo é isso? Em última instância, para entender profundamente mesmo isso aqui, mesmo esses termos, vocês precisariam consultar aqueles textos rigorosos. Mas a gente não vai atacar o caso geral, e como eu disse, nós seremos bem heurísticos. Então, eu vou tentar mostrar para vocês uma série de casos particulares para a gente pegar o sabor do que está acontecendo. Então, encerrada essa motivação, aí eu começo a discutir aqui casos simples de ruído aditivo. Que diabos é isso? Tá bom? Nós vamos ver que a gente já tem surpresas aqui, mas esse tal de ruído aditivo, vocês vão ver que será o caso mais simples. Tá? Em alguns momentos aqui, pessoal, eu vou dizer que x de 0 é igual a 0, mas em outros momentos não, tá? Vamos ver. Olha só, primeiro caso que eu vou considerar. Em que a tal função A seja nula e B de xt seja identicamente 1. Uma função identicamente nula, uma função identicamente constante igual a unidade aqui. A, pessoal, é o coeficiente do dt, da parte determinística. B é o coeficiente da parte estocástica regida pelo movimento browniano. Então, quando eu estou fazendo isso aqui, só sobrou dw. Isso é o processo de Wiener, que os matemáticos também chamam de movimento browniano padrão. Bom? Então, x de t, a variável que eu quero ver, é pura e simplesmente a integral estocástica de dw, que nós já vimos que vale w de t. Parece cálculo usual. Tá bom? Mas o que a gente pode fazer? Num primeiro momento, eu vou manter o comportamento determinístico como nulo e vou simplesmente botar um fator de escala multiplicando ou acompanhando o movimento browniano. Pessoal, o que quer que seja essa integral estocástica, qualquer coisa digna de ser chamada de uma integral, vai ter uma constante multiplicativa saindo para fora da integral, tá bom? Então, o efeito disso aqui não precisa assustar ninguém. O que quer que seja de verdade essa integração estocástica, é óbvio que uma constante assim vai ter um efeito multiplicativo. Tá? O fato é que essa constante multiplicativa afeta a variância do processo ao quadrado. Então, se esse objeto tem variância t, uma normal de variância t, multiplicado por sigma, claramente vai ter variância sigma ao quadrado vezes t. Bom, essa é uma variável com maior variância. Esse sigma, pessoal, faz o papel de um fator de escala na variância. O que vai entrar quadraticamente, claro. Olha só, eu vou continuar a manter o termo que multiplica o dt, que eu chamo de parte determinística, nula. Só que agora eu vou imaginar que quem acompanha o meu movimento browniano é uma função exclusivamente do tempo. Eu não quero jogar o x aqui. Será que a gente sabe como trabalhar aqui? Quando a gente vai estudar essa teoria, a gente percebe o seguinte. Pessoal, o efeito deste camarada aqui, em cada passo, a gente teria aqui um efeito que seria o quê? Como é que é? G de t. G de t está no B. Tá,
Segura isso aqui um pouquinho. Não olha para esse resultado aqui ainda não, apesar de eu estar indicando ele. G de T, tá. B aqui, deixa eu voltar lá para a página anterior. Deixa eu ser heurístico, pelo menos, né? Aquele G de T vai estar nesse lugar aqui. É infinitesimal, ele vai mudar com o tempo, ele é dinâmico. Mas num certo instante, ele é G de T. Esse G de T vai estar multiplicando quem? Ele multiplica o DW. Tá bom. Mas o DW, deixa eu voltar mais ainda. Eu sei quem é o DW. O DW é raiz do DT vezes uma normal que não segue processo limite nenhum. É uma normal 0,1, bonitinha. Ah, então peraí. Se o raiz de DT multiplicou esse cara, e quando eu vou ver a variância, o que interessa é o quadrado dele, se eu tiver um g de t multiplicando essa raiz, será que não é o quadrado do g de t raiz de dt que eu devo considerar? É. Vamos voltar lá. Estou apresentando essencialmente o resultado para vocês, pessoal. Vocês percebem que isso aqui é o quadrado no instante S? Isso aqui é o quadrado de g de S raiz de ds? Some todas essas contribuições quadráticas. Tudo bem? Para todo o tempo. Essa será a sua variância. Pessoal, vocês se lembram daqueles meus somatórios malucos que tinha fator A e eu tinha que fazer uns quadrados e deu umas somas de A ao quadrado, A elevado a 2N? Olha aqui, é isso. Eu também não estou jogando esse resultado sem ter dito nada para vocês antes, tá? Vocês lembram que a gente tinha somas de várias gaussianas, cada uma delas multiplicada por um fator de escala distinto? E no final das contas, para a gente obter a variância, a gente tinha que somar os quadrados dos fatores de escala. Então, como cada DW está multiplicado por um G de S raiz de ds, e o S vai mudando, nós temos que somar os quadrados dos fatores de escala, para que nós tenhamos a variância do resultado final. Ora, se isso será a variância, se essa soma dos quadrados dos pré-fatores será a variância do resultado final, eu sei que vai ser a raiz dele que vai estar multiplicando uma normal 0,1, ó, para que a variância deste elemento aqui seja o quadrado dessa raiz. Olhem com calma, pessoal. Isso aqui é uma normal 0,1. A variância dela é 1. Tem um fator de escala. A variância deste camarada será o quadrado deste camarada vezes 1. É o que eu estou escrevendo aqui embaixo. É importante entender o que essa notação aqui quer dizer, né? Normal de mi, variância do seu processo. Variância do processo é o quadrado desse escalar aqui. Então, por isso que eu preciso ter essa raiz aqui. Tá bom? Então, notem, isso não é fundamentalmente diferente, tá? Se a gente tivesse G igual a 1, somar os intervalos temporais me daria T, pura e simplesmente. Eu teria o processo de Wiener. Aqui a gente está somando outras coisas, tá bom? Quando B de xt é mais complicado do que isso e passa realmente a depender de x e t, a gente vai dizer que a gente está no caso de ruído multiplicativo. Nós não vamos discutir isso aqui em geral. A gente vai fechar a aula com um caso específico disso, mas, em geral, o ruído multiplicativo pode trazer muitos problemas, tá bom? Nós estamos vendo o caso de ruído aditivo, e o que eu chamo de ruído aditivo é, daqui a pouco a gente vai relaxar isso aqui. Nós vamos ter dependência em x no A que multiplica o dt. Mas, sistematicamente, nós não teremos dependência em x nesse B que multiplica o DW. Não teremos em geral, tá bom? Seria o caso de ruído multiplicativo. Multiplicativo porque é quem multiplica o DW. Tá bom? Na verdade, nós vamos ver aqui apenas um pouco mais de casos de ruído aditivo. Pessoal, notem, até agora nós não tínhamos ruído nenhum, porque como o nosso A era 0, toda a estocasticidade do nosso problema vinha do fator B multiplicando Wiener.
Tudo vinha do B. Agora a gente vai complicar um pouquinho mais. Porque quando esse A de xt não for trivialmente nulo, o movimento browniano vai induzir uma estocasticidade no x e o próprio x vai combinar com o dt. Então começa a ter ruído. Mas como é um ruído que não vai mexer com o próximo browniano, a gente chama isso de ruído aditivo. Tá bom? Então talvez vocês estejam um pouco confusos, mas agora eu vou começar a reescrever as diferenciais mais explicitamente, tá? Os casos que a gente viu antes foram dx igual a dw, dx igual a sigma dw e dx igual a um g de t dw. Agora eu vou fazer esse meu b valer 1. A gente já entendeu qualitativamente qual é o efeito desse b, pelo menos quando ele não depende de x. E agora a gente vai tentar colocar alguma coisa no termo que multiplica dt. Caso mais simples possível, que não seja constante nulo, é uma constante não nula. Então, nós vamos dizer que o nosso dx terá uma componente determinística lambda-t e uma componente estocástica dada pelo movimento browniano. Tá bom? Pessoal, eu coloquei esse asterisco aqui porque eu vou fazer referência a essa equação ali embaixo, tá? Por enquanto, não se preocupem. Pessoal, essa aqui é uma integração direta. O meu x de t menos x0, que vem da integral de dx num certo horizonte temporal, é essa integral determinística, que é lambda-t, certo? Mais a integral do dw, que é o processo de Wiener, o movimento browniano dos matemáticos. O que isso aqui quer dizer, pessoal? O que quer dizer componente determinística constante? Vamos ver dois caminhos estocásticos representativos, ou não, fora esse meu erro aqui, certo? Do que seriam esses processos. Tá bom? Olha só. Primeiro vamos olhar esse laranja aqui. Laranja aqui eu marquei, ó, exemplo 2. Pessoal, a gente já está no exemplo 4. O exemplo 2 é que o A é 0, então a média é nula. A média é nula. E eu ponho aqui uma certa variância. Aí eu quis dizer que com o passar do tempo iria abrindo, aí fiz um desenho bizarro aqui, ó. Meu desenho está bizarro, porque eu não posso ter isso aqui, né, pessoal? Para cada tempo eu só posso ter um estado. Tentei fazer um zigue-zague muito forte com a mão, acabei voltando. Eu não posso voltar. Na verdade, já cometi esse erro ali no outro caso também, tá bom? Então, isso aqui nem seria um caminho estocástico. Um caminho estocástico tem que ser uma função. Eu não posso ter duas imagens para o mesmo tempo. Então, perdoem meu erro aqui. Tentar desenhar algo em zigue-zague estocástico sem voltar não é tão fácil. Ou pelo menos eu preciso treinar mais. Desculpa-me aí. Tá bom? Mas então esse aqui era o caso 2. Esse caso que a gente acabou de ver agora, o 4, e essa tal tendência determinística, é isso aqui, ó. Imagine a reta y igual a lambda-t, com essa taxa lambda aqui. É uma taxa determinística. Quer dizer que a gente vai ter um movimento browniano, olha aqui o movimento browniano, dando flutuações em cima de um caminho determinístico, de uma tendência aqui, ó, essa linha. A gente oscila em torno desse cara. Então, sempre que você tiver um viés sistemático, que possa crescer com o tempo dessa forma, isso aqui é um modelo para a gente construir a nossa oscilação browniana, digamos assim, em torno desse suporte determinístico. Só isso. Tudo bem? Tá? Então, é essa a nossa ideia aqui. Só que a gente pode complicar. Esse caso aqui foi constante, é muito simples. Vamos ver outros casos. Tá? Só para... Bom, tudo bem. Antes da gente ver outros casos, deixa eu só preparar uma manipulação que eu vou fazer aqui depois. Aquilo ali foi fácil. Mas a gente pode achar uma solução determinística, formalmente. Ó, imagina que a gente simplesmente não tem o DW. Sobraria para a gente, pessoal, uma equação diferencial determinística, usual para a gente resolver. Quem seria a solução dessa equação determinística? Pessoal, isso aqui, chamar de equação diferencial é até bondade, né? Isso aqui é uma equação diferencial do cálculo 1, uma integração direta, porque esse cara não depende de x. X menos x0 igual a lambda-t. Tá bom? X menos x0 igual a lambda-t, ou x igual a x0 mais lambda-t. Eu pendurei um desenho determinístico aqui para dizer que explicitamente a gente teria esquecido do processo de Wiener. Agora, olha só o que a gente faz. Tá? Não sei se vocês lembram, mas eu já fiz várias soluções
de equações não homogêneas com vocês, e uma das nossas técnicas é achar a solução da parte homogênea, e aí certas constantes que apareceriam na nossa solução homogênea, nós trocamos por novas funções a serem determinadas, na esperança de obtermos uma equação para esses novos objetos que sejam mais simples. Então, olha só aqui o que eu vou fazer. A gente faz uma mudança de variável, formalmente, colocando algo a ser descoberto, y de t, no lugar do x de zero. Na verdade, a gente vai passar a trabalhar com essa variável aqui, vamos tentar achar uma equação para ela, na esperança que ela seja mais simples do que a equação para x. Pessoal, isso não era necessário aqui, a integração de x foi trivial, mas é só para preparar o terreno. Pensemos agora na variável y. O que vai acontecer? Primeiro, vamos isolá-la. Y de t é x de t menos lambda de t. Tá bom. E quem é a sua diferencial? dy é dx menos lambda dt. Concordam comigo? Tá? Agora, como era a nossa equação original mesmo? Nossa, apareceu aqui dy como dx menos lambda dt? Mas peraí, a gente estava... Uau! dx menos lambda dt é o puro processo browniano. Pessoal, é como se a gente tivesse feito uma mudança de variáveis para a variável y, ver o que acontece em torno dessa reta aqui. Certo? Tanto que agora a sua diferencial da nova variável é puramente igual ao processo browniano. Ao diferencial do processo browniano. Essa integração aqui é trivial, y de t é igual a y de zero. Pessoal, aqui teria w de t menos w de zero, mas lembra que a gente faz w de zero igual a zero? Tá? A gente chega nisso aqui. A partir disso, e recompondo com isso, olha só o que eu faço. X de t é igual a lambda t, aqui ó, x de t, é igual a lambda t, beleza, mais y de t. Pessoal, só que o y de t, para mim, olhem aqui, ó, isso aqui, é o w de t, que veio aqui, mais o y de zero. Pessoal, só que o y de zero é igual ao x de zero. Então, eu recupero um resultado que parecia que eu nem precisava recuperar. Porque o que quer que sejam essas integrais, parecia muito claro que eu já integraria diretamente isso aqui e chegaria nesse resultado. Pessoal, o único cara misterioso aqui seria esse. Mas esse aqui é exatamente o cara sobre o qual a gente não tem dúvida. Porque ele começa definido axiomaticamente. Tá bom? Meio confuso, hein, professor? Mas vamos tentar insistir nessa estratégia, pessoal. Esse caso aqui foi muito simples, mas nos próximos casos, vamos imaginar que a gente apaga a parte estocástica, fazemos uma solução determinística, trocamos as constantes que aparecem na solução determinística como sendo novas variáveis. Isso será uma forma da gente tirar a componente determinística e tentarmos obter alguma coisa que seja puramente estocástica do movimento browniano, cuja integração será trivial. Essa será a nossa filosofia. Vamos lá. Pessoal, eu não vou fazer esse caso aqui explicitamente, não vou repetir esse procedimento aqui, porque ele é simples. Agora eu faço o meu A, que poderia depender de x e t, não ser mais uma constante, mas inicialmente eu vou fazê-lo depender apenas de t. Pessoal, essa integração é trivial. Essa integral aqui é puramente determinística. Integral do dx do instante zero a um instante t é x de t menos x0. Esta integral está expressa aqui. Integrou a diferencial do processo de Wiener, dá o processo de Wiener. Tá bom? Não preciso fazer isso que eu fiz aqui no caso anterior. As coisas se tornam mais interessantes quando nós tivermos uma dependência geral de x e t. Só que eu não quero fazer o caso geral aqui para vocês. Isso nos levaria muito longe, certo? Eu teria que acabar invocando teoremas ou condições que aí eu vou considerar demais para o tempo que a gente tem.
Eu vou olhar um caso muito particular aqui. Eu vou querer ver aqui um A que depende só de X e não depende diretamente de T. Eu dependo de T implicitamente, mas não há uma dependência explícita em T, pelo menos não aqui nessa expressão. Bom? Então, agora a gente tem uma primeira mudança. É a primeira vez que aparece o nosso processo de difusão de interesse acompanhando ou o ΔT ou o DT ou o DW. Foi a primeira vez. E eu não quero pôr no DW em geral. Então, eu coloco ele aqui no DT. O T só aparece aqui implicitamente e eu ponho aqui uma constante. Isso aqui já é um mini desafio para a gente fica inseguro, porque tem algo estocástico nesse bicho. Como é que eu integro esse cara? Tá? Vamos seguir o procedimento heurístico que eu falei para vocês aqui antes. Esquece a parte estocástica. Tenta achar algo que a gente vai chamar de determinístico. Tá aqui, ó. Pendurei um Dzão para dizer que é determinístico. Pessoal, isso aqui é uma exponencial. Solução fácil, certo? Equação diferencial digna do nome, mais famosa para os físicos. Beleza. O que foi que eu tentei esboçar com vocês ali no caso 4, pensando já aqui nesse caso 6? Vou propor uma mudança de variáveis em que uma nova variável entra no lugar dessa constante. Na filosofia daquela busca de uma solução particular a partir de uma solução homogênea, eu vou pôr aqui um y de t, que será a nova variável que eu quero descobrir. Só que agora isso vai ser para tentar achar a solução geral, sem d, e não mais a determinística. Tudo bem? Na prática, a gente acaba tendo que fazer essas mudanças de variáveis. Ora, vamos isolar esse cara aqui primeiro? Y de t como uma função de x de t vai ter uma exponencial negativa. Diferenciais. dy, opa! Diferencial desse cara aqui, esse cara não é o browniano, ele é meio esquisito, mas vamos ver se funciona do jeito que a gente imaginaria deterministicamente. Pessoal, diferencial do produto, diferencial de exponencial tem a ver com ela, eu coloquei ela aqui em evidência. O resultado, verifiquem, será menos lambda o próprio x dt mais dx. Tá bom? É só tomar diferencial, é a regra do produto, né, da diferencial de um produto. Simplesmente eu pus esse E menos T aqui em evidência. Isso aqui está com uma cara boa, porque apareceu dx menos lambda x dt. E era exatamente isso que eu gostaria de ver aparecendo. Aqui tem um dx menos lambda x dt, se eu jogar isso para o outro lado. A questão é que agora apareceu uma exponencial. Então, o meu dy não será exatamente o termo estocástico, mas não será muito diferente. Vejamos. Na verdade, pessoal, dy é essa exponencial negativa vezes o meu sigma dw. Porque esse menos lambda x dt mais dx, eu marquei aqui como uma equação, ó, ele é o sigma dw. Legal. Tá bom. Pessoal, vocês percebem que... Tá? Então, eu usei essa equação 2 asteriscos. Vocês percebem que esse caso aqui foi o nosso caso 3, em que a gente não tinha a parte determinística. Realmente, não tem nada vezes dt aqui, concordam? E a gente tem uma função exclusivamente do tempo, sem depender do y, multiplicando a diferencial do processo de Wiener. Nós vimos isso. Foi o caso que eu chamei de g de t, e teve uma integral do g quadrado de s lá. Tá bom? Se precisar, vocês olham lá. Mas eu vou contar com a memória de vocês. Basta nós integrarmos de 0 a t o quadrado, olhem aqui o quadrado, da g. Integra isso ds. Tudo bem? Vai aparecer esse cara. Como eu quero que essa integral seja exatamente a variância de uma gaussiana, porque eu vou estar essencialmente somando gaussianas,
Quando eu quiser relacionar as variáveis diretamente, eu tenho que pôr raiz desse cara para que o quadrado dele seja a variância da variável resultante. Então, ó, integrou em y é y de t menos y de zero. Desculpem, eu não fui muito didático aqui, eu deveria ter posto esse y de zero somando aqui no começo ou como menos y0 do lado esquerdo. Mas ele está aqui, tá bom? E a integral desse lado direito é esse termo aqui. Aquela nossa normal padrão fica lá paradinha, mas o raiz de dt que estava envolvido no dw, ele entra no quadrado e ele vira esse ds aqui. E a gente soma em todos os espaços temporais. Tá bom? Ufa! Só que agora eu quero voltar para a minha variável original. Eu não quero dar minha resposta em termos de y. Quero dar minha resposta em termos de x. Ora, só que x será e a mais... Aqui, melhor usar essa aqui. X é e a mais lambda t vezes o y. Certo? Então, x... Tá, teve um passo aqui que eu podia ter explicado melhor. Joga t igual a zero aqui, pessoal. Exponencial dá 1, não é? Então, y de zero é igual a x de zero. Então, no lugar desse y de zero, na hora que eu quero fazer a volta da mudança de variáveis, eu posso escrever isso aqui como x0. Tá bom? Embora ele esteja aqui junto do y. Então, eu vou ter que multiplicar tudo por e a lambda t. Então, esse x0 que é igual a y0 vezes e a lambda t vai me dar este termo. Tudo bem? E vem esse e a lambda t multiplicar o resto que nós já tínhamos determinado. O resto que nós já tínhamos determinado era esse camarada aqui, ó. Pessoal, qual foi a diferença daqui para cá? Essa integral é factível. Eu deixei ela como integral desse integrando aqui, elevado ao quadrado, para vocês lembrarem do g quadrado de s que eu fiz lá no caso 3. Mas eu sei resolver isso. Sigma ao quadrado, vem para fora, integrou a exponencial, dá 1 sobre isso, menos isso, joga no zero, joga no t. Dá para calcular essa integral. O que está dentro da raiz aqui é esse resultado aqui, tá bom? Então, tá aqui, e a lambda t vezes a raiz, que foi apenas simplificada, vezes uma normal padrão. Beleza? Tá? Então, pronto. Olha só, funcionou, foi um caso mais complicado. Notem que não é, a nossa mudança de variáveis não é pura e simplesmente sempre a gente fazer a nova ser a antiga menos a determinística. Porque senão vocês achariam que o y seria o x de t menos x0 exponencial. Não. O procedimento é um procedimento como variação dos parâmetros, em que a constante da solução determinística deve ser trocada pela nova variável. Não é simplesmente um deslocamento aditivo, tá bom? Então, esse é um macete importante aqui. Desculpem, pessoal, quando eu não demonstro todos os teoremas, eu tenho que recorrer a macetes. É mais do que o que a gente teria sem tentar entrar em mais detalhes, e é muito menos do que o trabalho que a gente teria vendo todos os teoremas. Tá bom? Mas tem a filosofia da variação de parâmetros. Então, tá aqui a nossa solução. Nossa solução tem uma parte determinística, que vai ser a média, porque notem que esse calhamaço todo aqui multiplica uma gaussiana de média nula, tá? Então, isso tudo, que é o meu x de t, é uma variável aleatória gaussiana de média x0 e a lambda t, que é essa componente determinística, tá bom? E de variância, variância de constante não é nada, variância desse camarada é o quadrado disso aqui. Pessoal, quando a gente tomar o quadrado disso aqui, esse pré-fator fica inalterado, esse cara vai virar e a 2 gama t, que quando combinar com esse termo aqui, gera essa expressão aqui. Tá bom? Eu esperaria que vocês estivessem com sininhos tilintando na cabeça de vocês agora. Porque vocês já viram essas contas. Vocês viram essas contas quando nós resolvemos a equação de Langevin, dizendo que o nosso browniano era uma partícula massiva, dissipada num meio. O que acontecia lá em Langevin? Vocês devem se lembrar que tinha umas coisas assim, exponencial de 2 vezes. Pessoal, lá a gente chamou x de t de velocidade da partícula browniana.
A nossa constante gama aqui, de proporcionalidade ao próprio estado, era menos um gamazinho de dissipação. O diferencial da velocidade era proporcional a menos um gama dissipativo vezes o V de t. Era negativo esse cara. Bom, o que eu chamei de sigma ao quadrado aqui agora, isso me dava a escala do ruído, não era isso? Pessoal, isso aqui, eu usei um símbolo gama grande, quando a gente estava vendo a Langevin. Mas é isso aqui, ó. Se vocês fizerem essas substituições aqui, nesse resultado, a gente vai recuperar toda a análise que a gente fez para a equação de Langevin de duas formas distintas, via os meus somatórios malucos e via aquelas integrais típicas dos físicos. Pessoal, é isso aqui, é esse processo x de t que os físicos chamam de movimento browniano, porque é o que incorpora a dissipação, força estocástica, você pensa no fluido. Só que para os matemáticos isso não é movimento browniano, isso é outra coisa. Os matemáticos chamam isso de processo de Ornstein. Perdi um N, tá? Depois eu vou corrigir. Depois desse R tem um N. É Ornstein-Uhlenbeck. Certo? Foram os dois pesquisadores que tiveram seus nomes associados a esse processo, tá? Então é o processo de Ornstein-Uhlenbeck. Realmente, ó, essa aqui não era a nossa equação de Langevin? Ó, nota que aqui não é a força estocástica, é uma aceleração estocástica, porque eu já não tenho massa aqui, tá bom? Aí a gente não fazia isso aqui, ó. Não passava o dt multiplicando, não chegava nisso? Aí, pessoal, o que é misterioso no ruído branco dos físicos é que ele carrega uma dependência oculta no dt. Isso é muito obscuro no tratamento de nós físicos. Então, na verdade, eu fiz todo um trabalho com vocês lá no passado para dizer que, na verdade, nós deveríamos entender esse ruído como algo que envolveria 1 sobre raiz de dt, e mais uma constante aqui, vezes uma gaussiana normal. Certo? De modo que quando a gente combinasse esse dt com esse termo, apareceria aqui para a gente um raiz de dt vezes uma gaussiana normal. E é isso, pessoal, que a gente chama de diferencial do processo de Wiener. Então, olha só, agora eu reescrevi a equação de Langevin em forma diferencial, mas não na forma diferencial dos livros de física, e sim numa forma diferencial, só brincando com esses caras, em que agora ela está no formato que eu estava trabalhando agora, com um A de VT vezes o DT e um B de VT vezes o DW, que calhou de ser constante. Tá bom? Notem como esse objeto não é claro. Você olha para isso e não enxerga imediatamente que ele tem um 1 sobre raiz de dt escondido. Então, o que os físicos chamam de ruído branco é, essencialmente, ou seja, fora essa constante aqui, que eu poderia ter escolhido como 1, tá? Isso aqui, ó, é como se fosse uma derivada do processo browniano. Pessoal, só que não existe. O processo browniano, lembra que a gente viu que ele era nowhere differentiable? As trajetórias de um movimento browniano puro, W de t, são contínuas, mas não admitem derivada em lugar nenhum. Então, isso aqui é pior do que uma delta Dirac. Ah, ele não existe no sentido da delta Dirac? Não, ele é pior do que uma delta Dirac. Se vocês lembrarem das regras de ruído branco, a gente tem que multiplicar um cara desse por outro desse, do mesmo tipo, tomar uma média para aparecer uma delta Dirac. Tá? Então, repara, operacionalmente a gente até trabalha, a gente faz contas com isso aqui, a gente fez aquelas integrações seguindo a sociologia da física, mas esse bicho não existe, ele é muito pior do que uma delta Dirac, tá bom? Então isso não tem sentido matemático isoladamente, a não ser que seja naquele contexto daquelas integrais, porque nem mesmo o DW sozinho não tem muito sentido. Tudo que faz sentido são somas de DW, são integrais estocásticas, que é tudo que a gente está evitando ver aqui. Tá? O DW sozinho já não tem um sentido matemático puro.
Apenas integrado. Que dirá uma hipotética derivada dele? Mas tudo bem, é isso que a gente chama de ruído branco, né? Quando com aqueles axiomas lá de média nula, covariância nula em tempos distintos e uma variância constante no mesmo tempo, é isso que a gente chama de ruído branco em física. Bom? Espero que eu tenha sido claro em algum sentido, pelo menos operacionalmente aqui. Eu gostei do que eu fiz aqui. Eu achei que eu estou conseguindo deixar clara a conexão entre o que os físicos fazem e o que os matemáticos fazem, nem que seja num nível operacional. Tá? Ok. Agora, a gente viu que algo essencial nessas nossas construções é, como nós tivemos isso aqui, ó, é fazermos funções de variáveis aleatórias, uma em função da outra. A gente já tinha visto isso em probabilidade, né, pessoal? Ah, eu tenho uma variável aleatória x, existe a variável aleatória x quadrado. Aqui é um pouco mais sutil, que agora nós estamos com processos estocásticos em qualquer tempo. E a relação entre as duas variáveis envolvidas pode envolver dependências explícitas no tempo. Tá bom? Então, nós somos motivados a atacar mudanças de variáveis explícitas dessa forma. O meu x é um x de t, o meu y é um y de t, ambos serão processos estocásticos de difusão, e a relação entre elas vem de uma certa forma funcional e pode ter uma dependência explícita no tempo. Tá? Torna-se relevante para a gente aplicar essa tecnologia a problemas mais elaborados, nós entendermos essa transformação de processos estocásticos. Tá bom? Então, eu mencionei aqui que os casos mais simples nos levaram, sob certas mudanças de variáveis, a equações desse tipo. As novas variáveis, a gente eliminava a componente determinística e elas acabavam virando funções apenas das partes estocásticas. Não tem dt aqui, certo? Esse é o objetivo da gente sair do processo x para ir para o processo y. Isso é mais simples, tá certo? Principalmente se não tiver dependência estocástica nenhuma aqui, que é o que a gente chama de ruído aditivo. Se não tem estocasticidade nesse pré-fator da diferencial de Wiener, nós temos ruído aditivo. Se aparecesse o y aqui, ferrou, seria um ruído multiplicativo. Muito mais difícil, precisaríamos de muito mais teoremas. Então, eu comentei aqui que isso é enganador e restritivo. Nós vamos trabalhar aqui, na verdade, um contexto geral de transformação de variáveis do seguinte jeito. Pessoal, se o próprio processo de difusão X fosse uma, digamos assim, um tipo de superposição de determinístico com browniano, e eu faço uma transformação para um novo processo de difusão, quem é esse novo cara? Esse é o problema que a gente vai fazer aqui agora. Então, olha só que coisa curiosa. O meu X, pessoal, já será aqui representado como tendo uma componente essencialmente determinística, apesar dele próprio tornar-se estocástico, porque os seus incrementos dependem do movimento browniano. Olha só, então isso aqui é um caso bem geral para o processo de difusão x de t. Tá? Só que se eu tiver uma relação como essa, o que acontece com y? Pessoal, eu vou afirmar aqui qual é o resultado e depois vou preparar o caminho para demonstrá-lo. Essa, pessoal, é a famosíssima fórmula de Ito. A diferencial do novo processo relaciona-se, claro, com a diferencial de x, mas ela tem um comportamento completamente inesperado. Se essas diferenciais fossem diferenciais de funções usuais, nós teríamos relações apenas de primeira ordem. Ah, o y é um f de x e t? É bom, faz um del f, del t, dt. Faz um del f, del x, dt, porque esse x pode depender do t. Certo? Faz, sei lá, del f, tudo de primeira ordem, é tudo diferencial, não é? Não, galera. Nós somos obrigados a retermos um termo de ordem 2 em x.
Por quê? Por causa da raiz de dt. Grosso modo, nós teremos um termo de segunda ordem, não todos, mas um dos termos de segunda ordem, quando envolver estocasticidade, tem um raiz de dt lá que A ao quadrado deverá ser levado em consideração e não pode ser eliminado num truncamento dessa série. Tá? Então, entendam isso aqui como, não é nenhuma violação das leis do cálculo usual. Isso aqui é um cálculo novo. Eu precisava de uma expansão, digamos assim, de Taylor generalizada. Mas ninguém chama de Taylor generalizada. É a fórmula de Ito. Tá bom? Então, esse é o resultado. Colocando aqui o resultado para vocês já olharem para a cara. Notem que o novo processo terá uma componente determinística, essencialmente determinística, e uma componente estocástica, que essencialmente é movimento browniano. Pessoal, esse aqui é o cavalo de trabalho dos probabilistas, principalmente em finança. Você tem vários tipos de processos, mas sempre que possível, trabalhe com uma componente determinística e com uma componente estocástica que seja oriunda do movimento browniano. O mais fantástico é que tem algo estocástico no processo original, tá vendo esse B aqui? Estocástico. Que vai ter uma contribuição determinística no outro processo. Isso é completamente contraintuitivo. Então, agora eu vou explorar aqui com vocês por que isso aqui é verdade. Tá bom? Olha só. A gente vai ser heurístico, tá? Quando os processos de difusão x e y são relacionados por uma forma funcional como essa aqui, ó, a gente sempre tem uma relação funcional do cálculo 2. Só que aí quando a gente imagina que os argumentos são variáveis aleatórias, né? Quando x é uma variável aleatória, isso se torna uma variável aleatória. Eu comento aqui que a presença surpreendente desse termo de segunda ordem vai decorrer dessa identidade aqui. Então, olha só. Primeiro eu vou demonstrar esse lema. Em matemática, um lema é um teoreminha preparatório para algo mais importante. Esse é o meu lema, que vai estar por trás disso aqui. Mas eu não vou estar demonstrando diretamente a fórmula de Ito. Pessoal, olha que coisa fantástica. A variável aleatória com uma variância infinitesimal dt é uma variável aleatória estocástica, claro, aleatória, mas o quadrado dela é uma variável determinística. Oh, como assim, professor? Tá doido? Tô doido, não. Isso pode acontecer. Ó, eu não estou dizendo que é exatamente isso, mas só para vocês verem que, como prova de princípio não tem problema, imagina que você tem uma variável aleatória simples, não precisa falar nem de processo estocástico, dicotômica. Tem uma certa probabilidade de dar mais um e outra probabilidade de dar menos um. Tá bom? Então, tá aqui, ó, podem até ser distintas as probabilidades. Uma variável aleatória, discreta, dois resultados possíveis. Aí eu invento a variável aleatória, quadrado dela. Pessoal, é uma variável aleatória. Veio do produto de duas cópias da mesma variável x. Qual é a distribuição de probabilidade dela? É uma distribuição singular, com probabilidade 1. Vixe, Maria. É errado aqui, né, pessoal? Vou ter que fazer outra... Eu tive um erro antes, né? Vou ter que corrigir outra coisa aqui, né? É claro que isso aqui é em 1, né? Por que eu pus isso aqui em 0? Quadrado de menos 1 e quadrado de mais 1, ambos são 1. Então, essa probabilidade de altura 1 aqui tinha que estar na posição 1, tá? Juro que eu vou corrigir isso aqui para vocês depois. Aqui, tá? Mas o que interessa é que é um histograma de uma barrinha só. Então, notem, nós podemos ter o quadrado de uma variável aleatória dando uma variável determinística. Em princípio, isso é possível, tá? Pessoal, o nosso argumento aqui vai ser mostrar que a variância dessa nova variável aleatória tende a zero de uma forma brutal. A variância, tá bom? Vejamos. Eu vou ter que fazer umas continhas de probabilidade com vocês. Tá? Então, isso aqui foi só uma prova de princípio de que é possível, mesmo em casos mais simples, né, funções de variáveis aleatórias resultarem em grandezas determinísticas. Olhemos para o nosso incremento estocástico do processo de Wiener.
Ele é raiz de dt vezes uma variável normal. Tá bom. Então, quem é o quadrado dessa variável aleatória? Quadrado disso aqui. Um dt vezes o quadrado de uma distribuição normal padrão. Tudo bem? Pessoal, essa aqui é uma nova variável aleatória. Uma variável aleatória que é o quadrado de uma gaussiana padrão. Eu acho que já dá para sentir que esse bicho aqui tem média finita e variância finita, certo? Não tem nenhum motivo para você quadrar os resultados de uma gaussiana e imaginar que as coisas explodiriam. Ah, professor, mas vai ter sutileza. A gaussiana tem positiva e negativa. Quando eu vou para o quadrado, dá só positivo. É verdade. Você vai ter uma distribuição só com positivos. Só que, repito, não tem nada que nos faça crer que a média ou a variância dela poderiam explodir. Tá? Então, vamos fazer aqui umas observações já diretas. Deixa eu aqui. De cara, eu digo para vocês que essa variável aleatória tornou-se determinística. Tornou-se determinística em que sentido? Que eu pus aqui, em aspas, infinitesimalmente. Quem é a variância desta variável aleatória? Pessoal, notem, eu não estou querendo calcular o segundo momento de dw. Eu estou com a variável dw ao quadrado. Então, eu quero saber quem é a variância da nova variável quadrado de dw. Tudo bem? Ora, a variável quadrado de dw é uma constante vezes alguma coisa que tem média finita e variância finita. Se vocês duvidam disso, depois a gente prova. Mas é média finita e variância finita. Então, se eu tenho um pré-fator dt, a variância desse cara é o quadrado desse pré-fator, quadrado destacado aqui em vermelho, vezes a variância desse bicho. Se vocês acreditam que isso aqui é finito, tá certo? Não explode? Não tem como explodir, tá, pessoal? Vocês percebem que esse cara, em qualquer tipo de processo limite, vai tender a zero? O ΔT vai tender a zero. E aqui, galera, aqui não tem nada a ver com dt. Isso aqui, ó, a zeta é uma normal 0,1. Vocês podem não saber quem é a variável aleatória, zeta ao quadrado. Mas não tem dt nela. Então, não tem nada que pudesse combater esse dt ao quadrado. Então, quando o dt tender a zero, esse cara não é nem infinitésimo. Ele vai tender a zero. Então, foi isso que eu quis dizer de como determinística infinitesimalmente. Em qualquer processo limite, qualquer dispersão que a gente tivesse aqui, vira determinístico. Então, esse primeiro aspecto aqui, da gente ter esse quadrado virando algo determinístico, já está provado. Eu só preciso valor determinístico em que valor? Eu não sei se o valor é dt ainda, tá bom? Mas eu espero ter convencido vocês que essa variável aleatória é determinística no limite. E a gente vai ter processos limite, certo? Então, a gente só precisa achar o quê? Se eu já estou gritando para vocês que o resultado vai ser dt, e que essa variável é dt vezes essa quadrado de gaussiana. Ora, a gente sabe o que acontece com a média, né? Na variância, esse cara foi ao quadrado, mas na média ele é linear. A média desse cara tem que ser 1 para que a média desse cara seja dt, como eu gritei aqui. Então, eu vou provar aqui para a gente que a média desse cara é 1. Se a média dele realmente é 1, dt vezes ele será um cara de média dt. Se a variância dele vai para zero, eu não preciso expressá-lo como uma variável aleatória. Ele é a sua média. Tá certo? Então, vamos lá. Basta mostrarmos que a média do quadrado de uma gaussiana normal é 1. Pois a média desse cara é a média de dt vezes esse cara, que é dt vezes a média desse camarada. Vou provar que isso aqui é 1. Tá? Na verdade, pessoal, isso aqui tem um nome famoso, tá bom? A variável aleatória, que é o quadrado de uma normal padrão, chama-se Q-quadrado. Tá? Então, se alguém quiser pesquisar mais, é a variável aleatória Q-quadrado. Contínua Q-quadrado, envolvida em diversos testes estatísticos relevantes. Tá? Mas, como a gente não precisa de tudo isso, vocês que pesquisem, se tiverem interesse, eu quero pura e simplesmente calcular o valor médio
da variável aleatória Q quadrado, que é o quadrado de uma gaussiana padrão. Ora, quero calcular a média, certo? De que variável? Da variável Q quadrado. Quadrado de uma gaussiana. Quem é essa densidade? Em princípio, eu não sei. Mas, ó, integral de uma ρ pertinente vezes x elevado a 1. É a média. Só que nós podemos usar aquelas nossas relações de delta Dirac para escrever densidades relacionadas, não é isso? Olha só. Imagina que a gente tenha ρ da zeta e não da zeta quadrada. Pessoal, a gente tem. Essa aqui é uma gaussiana. Integre em todos os possíveis valores da gaussiana. Se a gente fizesse só isso, daria 1. Seria a normalização de uma gaussiana. Só que aí a gente põe um filtro delta Dirac para só coletar os valores quando z ao quadrado é um certo x. Pessoal, essa é a transformação para a gente achar a densidade do quadrado de uma gaussiana. Pessoal, essa ρ aqui, do quadrado de zeta, ela é esse termo aqui em colchetes. São as transformações de variáveis no começo do curso. Tá? Por que isso é relevante para a gente? Porque a gente conhece isso aqui. Isso aqui é a gaussiana. Mas vamos inverter a ordem de integração primeiro? Traz a integral em z para fora. Veio aqui. Traz essa gaussiana aqui. E entra com x. Integral de dx, x. Pegou a delta. Uma integral em x. É isso? Se fosse só a delta e eu integrasse em todos os x, podia ficar em dúvida. Mas aqui, ó, filtrou. X igual a z quadrado. Eu filtro o meu integrando naquele ponto em que o argumento da minha delta é zero e, simbolicamente, o seu valor seria infinito. Pessoal, o resultado disso aqui, propriedade da delta Dirac, ó. X igual a z quadrado. E esse camarada aqui, a gente sabe, é a gaussiana padrão. Quando o sigma quadrado vale 1. Essa é a expressão aqui. Agora a gente sabe o que integrar. Queremos integrar z ao quadrado, aqui em laranja, vezes esse cara em rosa. Isso será 1 sobre raiz de 2π, z quadrado, bababá. Eu acho que eu já fiz esse truque do alfa aqui com vocês algumas vezes. Por quê? Pessoal, eu sempre me lembro que a integral de e a menos alfa z quadrado em toda a reta real é raiz de π sobre alfa. Então, contaiada, já fiz isso para vocês em algum momento, vocês verifiquem aí depois, tá? Esse z quadrado aqui, ó, eu digo que ele é o efeito de um dd alfa na exponencial de menos alfa z quadrado. Esse dd alfa, pessoal, ele entra como um del alfa. Quando rolar um del alfa aqui, a exponencial se reproduz e tomba um menos z quadrado. O menos eu mato aqui, o z quadrado que tombado o del alfa é o cara que eu já queria. E aí, claro que eu tenho que lembrar de fazer o alfa voltar a valer meio. Olha esse truquezinho aqui, né? Só que essa a gente sabe lá do curso de cálculo 2, raiz de π sobre alfa, faz a conta, faz o dd alfa, faz as continhas, dá 1, tá? Acredita. Faço, verifiquem, dá 1. Então, eu provei o que eu queria. Eu provei que o valor médio daquele camarada era 1, dt vezes 1, dt. Tá bom? Então, tudo isso foi um pouquinho de conta, resgatando conceitos do começo do curso, para eu provar esse lema importantíssimo. Quadrado de um dw é determinístico dt. Essa é a origem, e nós temos que segurar aquele termo que de Taylor parece ser de segunda ordem, mas ele vai contribuir, na verdade, para a primeira ordem. E é um resquício do nosso raiz de dt. Embora que eu tenha feito tudo com bastante cuidado agora, tá? Então, demonstração da fórmula de Ito. A fórmula de Ito é uma expansão de Taylor para funções de variáveis aleatórias. Precisa de modificação, tá bom? Olha só, teríamos uma f de x e t. Quando a gente avança um pouquinho, vamos para um f de x mais dx, t mais dt, e teremos um y mais dy. Só que esses caras são variáveis aleatórias agora, tá bom? Tá? Ok, beleza. O que nós temos? Lembrem aqui de regras da cadeia, no primeiro momento. Se eu fosse fazer só o dy dt, nós teríamos expressões assim.
Mas, na verdade, a expressão da diferencial clássica, não de variável aleatória, de dy, em termos de dt e dx, segue essa expansão aqui clara. Notem que não tem termo constante, porque a gente está pegando só diferencial, tá bom? Então, está aqui o termo linear. Teríamos termos quadráticos envolvendo dt quadrado, dx dt e dx quadrado. Pessoal, dt quadrado não me importa. Eu quero dt no máximo linear. Dx dt também não vai sobreviver, porque vocês vão ver que o que vai entrar no lugar do dx tem no mínimo raiz de dt. Então, o termo misto dx dt eu chamo de lixo e já ponho aqui no meu erro. Só quem vai sobreviver em primeira ordem em dt é o quadrado de dx. Vejamos. Então, é o único termo de segunda ordem que me importa, não são todos. Pensando agora nas minhas variáveis aleatórias, dy é del f, del t, dt, mais del f, del x, dx. Pessoal, vocês lembram que eu estou querendo relacionar a variação de um processo em termos do outro? Então, quem entra aqui agora, pessoal, é dxão. Quem é dxão para mim? Desculpem-me, talvez eu pudesse ter reproduzido aqui, eu vou voltar. Ó, aqui o meu contexto, ó. Dx é um ADT mais um BDW. Tudo bem? O dy vai ser um ATIL DT e um BTIL DW. A gente quer achar quem são o ATIL que multiplica o DT e quem são o BTIL que multiplica o DW, tá bom? Mas pensem nisso, o dx é ADT mais BDW. Perdoem-me o vai e vem, mas voltando para onde estávamos, no lugar desse dx, ADT mais BDW. Termo de ordem 2 conveniente, que não gerará lixo, é esse. Só que, ó, tá vendo esse dx quadrado? Pessoal, aqui eu nem preciso colocar o ADT mais BDW completo. Porque o ADT elevado ao quadrado já daria dt quadrado. O termo misto, que envolveria dt vezes dw, quando eu jogasse aqui, tem um raiz de dt escondido aqui. Pega o dt, vai dar dt a 3 meios. Vira lixo. Então, na verdade, o único termo que eu preciso preservar para ficar em primeira ordem até dt é esse. O seu quadrado, na expansão do binômio, quando eu jogo esse dx, não aqui, onde eu estou mostrando, né? Mas aqui é o quadrado desse cara. O que vai aparecer? B quadrado, bota aqui meio, d2f del x2, quadrado do dx, eu só seguro esse cara e mudei o meu lixo. Então, eu chamei aqui de erro linha, tá bom? É outro erro. Eu não preciso colocar toda a expansão desse binômio, só quem vai sobreviver. Bem heurístico. Só que isso aqui, ó, coletemos termos. B quadrado sobre 2, del 2f del x2, só que esse dw ao quadrado virou um dt, determinístico. Uau! Então, só quem contribui para a estocasticidade desse segundo processo é apenas esse termo aqui, esse b vezes esse del f del x. Pessoal, notem, eu estou fazendo aqui x minúsculo, só que a gente joga depois, dentro do x minúsculo t minúsculo, a variável aleatória xão t, em todos esses caras, tá? Nesse A, nesse B, e agora vai ser uma relação entre as variáveis aleatórias y e x, tá? Então, o argumento desse cara aqui é variável aleatória xão t. Aqui também, no B também, aqui também e aqui também. Se eu fosse pôr essa dependência explícita aqui, ficaria ainda maior a expressão, tá bom? Mas é fantástico que sobre esse comportamento residual determinístico aqui, tá bom? Pessoal, sabe por que isso é importante? Principalmente em finanças. Em finanças, você vai ter uma ação X que tem um preço estocástico negociado no mercado de ações e flutua. Vai ter uma tendência de queda, de subida, que vai ser dada pelo termo A, uma tendência determinística. Tudo bem? Pode ser uma empresa que está crescendo, um cenário favorável. Só que tem a
incerteza do mercado. A gente modela essas incertezas do mercado de uma forma como um movimento browniano, flutuações gaussianas. Bom? Só que você não negocia só ações diretamente, você forma o que a gente chama de portfólios, certo? Em que são pacotes de ações de um tipo, ações de outro tipo, tá? Mesmo que eu não combinasse muitas ações, eu posso firmar um pacote com 10 mil ações de um certo tipo de papel. Então, na verdade, a gente vai ter um funcional de um ativo estocástico, que será um novo objeto financeiro estocástico. Então, Y é algo que depende de X. Podemos pensar em X como um ativo estocástico no mercado, enquanto que o Y vai ser o que vai ser chamado de derivativo. Se alguém já ouviu falar em modelagem de derivativos financeiros, são grandezas como o Y, que são grandezas estocásticas mais elaboradas, porque elas dependem de certos funcionais de ativos que já são intrinsecamente estocásticos, como as ações puras. Ok? Em física e estatística, a gente pode pensar também em milhares de outros funcionais estocásticos a partir de grandezas estocásticas mais fundamentais. A gente precisa da regra de Ito, né, da fórmula de Ito, para a gente entender isso. Tá? Vou dar aqui um exemplo simples do efeito que isso pode ter, em um caso muito particular, mas muito importante, que a gente vai retomar na próxima aula, que a gente chama de movimento browniano geométrico. A gente vai ter aqui uma grandeza fundamental. Eu uso a letra S porque todos os textos de finanças usam essa letra S de stock price, certo? De mercado de ações, mas faz o papel do X. E notem que aqui vai ser curioso que nós teremos um caso simples de ruído multiplicativo. Que nós temos agora nosso próprio ativo estocástico, digamos assim, interagindo com a estocasticidade do movimento browniano. Tá? Pessoal, o que eu vou fazer? Eu não quero estudar isso ou resolver isso. Eu não quero achar quem é S. Eu não quero achar. Dá para achar nesse caso. Mas neste primeiro momento eu não quero achar quem é S. Eu quero ver se teriam funcionais de S que eu poderia, cuja dinâmica eu poderia descrever. No caso, pessoal, eu vou escolher log de S, porque isso é muito pertinente para finanças. Tá bom? Sabe o que vocês pensariam? Pessoal, qual é o diferencial do log? Primeira coisa que você pensa, diferencial do log de x é dx sobre x, né? No cálculo estocástico não é. Mas notem que isso em finanças, esta grandeza aqui, seria o retorno relativo de um ativo financeiro. É o quanto que o preço dela variou num passo temporal mínimo, dividido pelo valor que ela tinha pré-variação. Então, essa aqui é a variação relativa. Pessoal, são gráficos dessas coisas aqui que os mercados de ações mostram para a gente. Eles não mostram os valores absolutos de ativos, e sim as suas variações relativas. Tá bom? Eu afirmei algo fantástico aqui para vocês. No cálculo estocástico, essas diferenciais não são iguais, mas tem algo a ver uma com a outra. Então, eu quero explorar quem seria aqui a verdadeira diferencial deste funcional de S. Notem que nós escrevemos a fórmula de Ito para funcionais de S e que podia até ter uma dependência explícita em T. Não tem, aqui é uma dependência só em S. Vamos ver o que a fórmula de Ito diz para a gente e vocês vão dizer para mim se isso aqui é verdade ou não. Pessoal, notem que o ds sobre S, ele estaria na nossa cara. ds sobre S seria mi dt mais sigma dw. Será que vai ser isso que a gente vai obter com d de log de S? Vejamos. Pessoal, quem é d de log de S? Pessoal, log de S é o y, tá? Ele é o y na fórmula de Ito que a gente acabou de deduzir. Quem que é esse cara? É o A do processo estocástico base. Quem é o A? É quem multiplica dt. Mi-S. Vezes... Não, peraí, me perdi. Perdão, desculpem. Não, ó, é A vezes del F e del X. Teria um del F e del T, tá, pessoal? Ele não aparece aqui pra gente porque eu não tenho dependência explícita em T aqui.
Tá? Então, esse termo se anulou. Então, nós teremos aqui A del F del X, B quadrado sobre 2 del 2F del X2. Quem faz o papel de A é μS, tá aqui. Quem faz o papel de derivada dessa função em relação a S é 1 sobre S. Pessoal, essa derivada é feita sem ter a variável aleatória. Dá 1 sobre um Szinho. Aí só depois que a gente substitui o Szão. Tá bom? Mas esse aqui faz o papel do del F del Xzinho no ponto Xão T. Então é 1 sobre Szinho, quando o Szinho vale Szão. Mas tinha que ter b ao quadrado sobre 2, não era isso? B ao quadrado sobre 2. E aqui aparecia a segunda derivada da forma funcional na variável base. Ah, o log de um Szinho, antes de virar variável aleatória, deriva uma vez 1 sobre S. Deriva outra vez menos 1 sobre Szinho ao quadrado. Jogou o Szão, menos 1 sobre Szão quadrado. Isso multiplica dt. Beleza? E quem que ia ser a componente estocástica mesmo? B del F del X dw. B é sigma S. Não é isso? Aqui. O del F del X a gente até já tinha usado. 1 sobre S vezes dw. Cancele. Cancela. Olha o que apareceu. Mi menos sigma ao quadrado sobre 2 dt mais sigma dw. Pessoal, isso não é igual a ds sobre S. O d de log de S, variável aleatória, não é igual ao ds sobre S, embora seja parecido. Mas você perderia completamente um viés determinístico da sua modelagem. Então, seria um erro sistemático. Pessoal, errar no estocástico tudo bem, mas errar no determinístico é feio, viu? Tá bom? E olha que coisa chocante. A variabilidade vai afetar o determinístico. Tá? Então, isso é muito relevante em finanças. Esse é um modelo. Este modelo aqui, o d de log de S ser igual a uma constante. Ó, eu circulei ele aqui em verde. Ser igual a uma constante dt mais sigma dw para modelar os retornos logarítmicos é muito importante, mas tem que ser tomado esse cuidado. Essa constante aqui não é a mesma que essa do ativo funcional. Numa dependência funcional simples como essa, pura e simplesmente log. Tá bom? Então, e vocês veriam que seria um erro grave, porque seria no determinístico. Tá? Então, é assim que os financistas se convenceram que eles precisavam todos estudar, ou tentar estudar, o cálculo de Ito. E a fórmula de Ito. Pessoal, esses problemas podem se tornar muito difíceis e rapidamente intratáveis. O cálculo numérico é extremamente importante na prática de finanças na vida real. Tá bom? Então, esse modelo é um modelo importante, Stock Price Model. Agora, olha que coisa curiosa. Pessoal, no final das contas, mesmo esse nosso modelo inicial aqui, apesar dele ter ruído multiplicativo, ele é solúvel. Notem que isso aqui é gaussiano. Ó. Gaussiano, gaussiano, tá bom? E aqui também. Essa diferencial do log deu gaussiana, não é isso? Gaussiana. Ora, nós teremos stock prices, valores aqui dos nossos ativos, das nossas ações, cujos logaritmos têm incrementos gaussianos. Pessoal, ao invés da recorrência original, que nos levou ao movimento browniano, da gente estar aumentando a nossa recorrência, iterando a recorrência com somas gaussianas, isso aqui corresponde a multiplicações por fatores gaussianos, porque log de produto dá soma dos logs. Então, nós vamos ver na próxima aula, certo? Que o preço de uma ação vai obedecer o que a gente chama de uma distribuição log normal, e não uma normal. Porque serão os incrementos dos logaritmos dos seus valores que terão incrementos normais, e não os seus próprios incrementos. Tá? Então, eu vou definir bonitinho o que é essa distribuição log normal na próxima aula, e pretendo deduzir com vocês a equação de Black-Scholes. Tá certo? Black-Scholes ganharam Nobel,
Um trabalho consistente que culminou nessa equação. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Peço apenas que aguardem o fim da gravação.